Bom dia, galera, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo hoje, nesse momento, eu queria conversar um pouco com você, bater um papo sobre WCM. O que é WCM? O que é World Class Manufacturer? Não dá para falar de World Class Manufacturer se nós não falarmos de RCM. E o que é o RCM? O RCM é uma sigla, né, em inglês, mais conhecido no Brasil como MCC, manutenção centrada na confiabilidade. Para que nós possamos entender essa técnica tão falada, tão desejada nos dias de hoje, nós precisamos voltar um pouco no passado, precisamos entender a evolução dos tipos de manutenção que foram praticados ao longo de todo o tempo, ao longo dos anos. Por volta de 1900, um pouco antes da Guerra Mundial, nós temos aquele que foi considerado a primeira geração dos tipos de manutenção. Sim, existem 6 gerações de tipos de manutenção. Os grandes cientistas, por que não dizer os grandes mestres da manutenção, que divulgam livros como Allan Kardec e outros mais, encontraram uma forma didática de nos mostrar que nós tivemos nessa evolução, ao longo desses anos, 6 tipos de manutenção. A primeira geração, que vai até próximo da Segunda Guerra Mundial, ela é marcada exatamente por um tipo de produção que começa a crescer, começa a aparecer no mundo como um todo. Na verdade, antes dos anos 1900, nós tínhamos uma produção praticamente artesanal. É aquilo que a gente conhece literalmente pelos artesãos. Os artesãos, eles fabricavam tudo, desde o primeiro momento, né? Vamos imaginar um sapateiro. Ele comprava matéria-prima, ele ia com a matéria-prima para sua casa, para sua oficina, ali ele cortava, preparava, ajustava, moldava, preparava, embalava e saía inclusive para vender aquele sapato, né, em algum local pré-determinado. Então você vê que naqueles primeiros momentos a forma de produção era muito pontual. Técnicos especialistas que faziam o trabalho. Quando iniciou em 1900, nós começamos a ter algumas evoluções nas formas de trabalho, né? O maior exemplo disso é a criação do 14 bis. Em 1906, o primeiro avião voou, né? Alberto Santos Dumont criou o avião. Mas é interessante a gente retratar aqui que aquele momento, ele mostra muito para nós como funcionavam as coisas naquele momento, né? Vejam só que interessante. O 14 bis, ele passou por uma evolução. Ele começou, por que era 14 bis, né? Era um avião, na verdade, acoplado a um balão. Ele começou a voar, na verdade, os primeiros testes com aquilo que o balão oferecia para ele. E ele foi sendo tratado, trabalhado de uma forma bastante artesanal. Tipo assim, tira a roda traseira porque ela está atrapalhando na hora da arrancada. Na hora que desce, ela enrosca e quebra. Foram 2 quedas que acabaram destruindo toda a estrutura do avião. E as peças eram repostas, né? Só para vocês terem ideia, um motor de 24 CV foi substituído por um motor marítimo de 50 CV no meio dos trabalhos. Então você observa que, literalmente, engenharia aeronáutica, aquilo que a gente conhece hoje como um dos ápices, né? Um dos maiores pontos de tecnologia aplicado, de recursos que a gente tem hoje, naquele tempo também era. Mas era essa a forma de trabalho, tentativa e erro. E nesse momento, né, o que a gente observa? A gente observa que as linhas de produção ou as oficinas, até aquele exato momento, elas eram exclusivamente tratadas pela manutenção de uma forma corretiva. Se o equipamento quebrasse, ele seria então tratado pelo manutentor. Cabia ao manutentor ter habilidade para entender, procurar entender como funcionava aquele mecanismo e o que deveria ser feito para recolocá-lo em atividade novamente. Não havia preocupação nenhuma com disponibilidade ou qualquer outra coisa naquele exato momento, porque a produção ainda era extremamente cadenciada, né?
cada um fazia o seu trabalho de forma bem isolada. Mais ou menos nos anos 1900, até o início da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a observar uma tremenda transformação no mundo, né, nas indústrias. Por volta de 1903, nós temos criado, 1908, perdão, nós temos criado a linha de produção. Henry Ford, nos Estados Unidos, cria a primeira linha de produção em massa. E vem trazer, então, agora uma outra situação, uma outra condição. Vem trazer ali agora uma produção sendo feita por um número grande de pessoas, vários postos de trabalho, com vários mecanismos que agora já começavam a exigir um pouco mais do manutentor. Essa linha de produção foi avançando. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos alguns contextos que chamaram muito a atenção dos técnicos, dos especialistas em manutenção, porque ali se começava agora a ter uma preocupação na indústria, em geral, com disponibilidade. Por quê? A parada de um posto de trabalho, de um equipamento, agora parava uma linha toda. Uma linha inteira de produção ia paralisar. Portanto, ia se ter um prejuízo considerável. O que os técnicos começaram a implementar? A tão conhecida manutenção preventiva. O que consistia essa manutenção? De tempos em tempos, alguns componentes, alguns equipamentos, alguns sistemas eram substituídos para que tudo voltasse ao normal, para que nada parasse. Até aquele exato momento, a técnica mais aplicada, aquilo que se conhecia, era exclusivamente uma curva da taxa de falhas que muitos conhecem até hoje como única. E não é uma verdade que é a famosa curva da banheira, onde você tem ali uma mortalidade infantil, um momento de estabilidade nas falhas e depois, verdadeiramente, a mortalidade, um novo ápice com várias falhas acontecendo rapidamente, mostrando que o equipamento estava entrando em colapso. Até aquele momento, todos acreditavam que todos os componentes funcionavam dessa forma. Então, a solução era a manutenção preventiva. O exemplo maior disso é a aviação na Segunda Guerra Mundial. Enquanto na Primeira Guerra os aviões foram iniciantes no uso desse equipamento no meio militar, na Segunda Guerra já era um equipamento muito utilizado. E os técnicos observaram algumas coisas, Eles tinham ali um programa de manutenções preventivas muito forte, muito cadenciado, muito robusto. E esse programa era executado assim à risca. E um cientista, naquele momento, um técnico, avaliou e percebeu que 40% da frota dos aviões ingleses permaneciam em solo e outros 60% estavam em trabalho, ou seja, na linha de frente na batalha. Isso ocorria sempre. Então ele percebeu que para ter um volume maior de disponibilidade, ele precisaria reduzir a quantidade de manutenções preventivas. O que até então se enxergava como solução parecia ser um problema. Exatamente. Esse técnico, esse cientista, ele comprovou que quanto mais manutenções preventivas, mais defeitos e falhas apareciam. E isso começou a intrigá-los. Isso começou a instigar a curiosidade que todo ser humano tem, todo cientista tem. E ali nasceu, então, a partir de 1965, 68, alguns estudos fantásticos que mostraram que não haviam exclusivamente uma única taxa de curva de falhas, mas haviam 6. E a grande maioria delas, na verdade, 89% das falhas não ocorrem nos equipamentos em função do tempo de uso, que era aquilo que se acreditava até então. Ali nascia exatamente esse estudo do RCM, ou da manutenção centrada na confiabilidade. Os técnicos observaram que muitos componentes têm uma forma de reação absolutamente aleatória. Não era com o tempo que eles reagiam ou falhavam. Então isso traz à tona algumas necessidades
E esses técnicos começam, no primeiro momento, na indústria aeronáutica americana, começam a trabalhar forte, divulgando técnicas, divulgando novos meios de trabalhar e mostrando para todo o técnico de manutenção que a manutenção preventiva não era a solução, mas sim a preditiva. Agora, os componentes poderiam ser trabalhados até a exaustão, mas sendo monitorados, sendo acompanhados. Na verdade, uma série de técnicas foram trazidas através desses estudos e a partir então de 1970 foram criadas várias normas. E o RCM nasce de forma robusta, com normas da indústria aeronáutica que passa então para todo o meio militar e em seguida atinge as empresas. Por quê? Porque agora nós já estamos falando de equipamentos nas empresas com alto teor de automação. Muita coisa do que a gente encontra nas empresas hoje existe no avião. Existe muita similaridade, então as técnicas, os conceitos poderiam serem aplicadas e foram aplicadas. Com essas técnicas surgiram então essas normas. Essas normas, elas mostram como um RCM deve ser aplicado e implementado com sucesso. Essas normas, elas trazem uma receita. Passo a passo nós temos alguns passos a serem vencidos. Passo a passo você vai atingir essa condição de confiabilidade no teu segmento, na tua empresa, porque ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa. Em primeiro lugar, você deve se preocupar em formar uma boa equipe. Uma equipe que seja capaz de elaborar um FEMER, que possa trabalhar com estatística, olhando para uma matriz de riscos, encontrando números que vão mostrar no equipamento. Você vai deixar esse equipamento separado, dividido até componentes, como cada componente se comporta e como cada componente pode e deve ser tratado. Ou seja, através inclusive de um diagrama de decisão, você vai encontrar a melhor forma de atuar nesse componente. Seja a manutenção corretiva, preventiva, preditiva ou outra qualquer. O fato é que, dessa forma, o RCM vai trazer uma alta confiabilidade para o teu sistema. Você vai fazer uso da manutenção ou do tipo de manutenção adequado para cada componente ao menor custo possível, garantindo a disponibilidade e a confiabilidade de que aquele equipamento ou sistema realmente vão atuar na sua função original. Muito bem, você atingiu o patamar do RCM. Quem atinge o patamar de RCM vai atingir também o patamar do WCM. World Class Manufacturer é uma forma de você trabalhar eliminando ao máximo os desperdícios, de procurar otimizar tudo aquilo que você faz. Não é fazer mais para encontrar e produzir mais, mas é fazer menos e produzir mais. E o WCM, para manutenção, com essa base sólida, robusta do RCM, vai ser facilmente atingido. É óbvio que para atingir tudo isso, você precisa conhecer. E eu quero te convidar, então, a participar conosco dos nossos cursos. Nosso curso de Gestão da Manutenção Industrial é um curso que vai tratar ao longo de 12 disciplinas exatamente como você atingir o RCM. Você vai se tornar um especialista, você vai aprender na sala de aula e no outro dia você já vai ter nas tuas mãos técnicas para aplicar no teu dia a dia que vão fazer a diferença na tua carreira profissional, na tua vida profissional. Você vai ser visto como uma pessoa que vai fazer a diferença. Por isso eu quero te convidar. Vem conosco para o iCapital Humano. Vem conhecer um pouco do nosso curso de pós-graduação em Gestão da Manutenção Industrial. Vem crescer conosco e vamos lá ser felizes realmente implementando aquilo que existe de melhor. Obrigado.